Ei, Grulha! Que coisa linda poder conversar com você assim, em rede mundial Pois é. e nessa relação de carinho aqui. Que bom te ver, Adila. Boa noite, meu amigo. Que saudade, né? Quanto tempo. Muito tempo. Muito obrigada por você aceitar o convite. Você é um amigo do nosso coração aqui, né? Você sabe, da nossa casa. E foi muito bom, assim, você aceitar esse convite de participar com a gente, porque eu sempre falo que eu chamo pessoas que caminham com a gente, que têm um propósito semelhante ao nosso, que a gente conhece, né? E agora você e papai de dois meninos lindos, curtindo três palavrinhas. Tá Muito. bem, né? Tá bem aí dentro do que a gente tem vivido e produzido aqui, né? Você tá consumindo aí os três palavrinhas na sua casa. E esse mês, Grulha, nós estamos fazendo um mês especial pro mês dos pais. Então eu convidei quatro papais especiais. Então eu falei na primeira live com o Samuca, na segunda live eu falei com o meu pai, na terceira live eu falei com o Davi Silva, do Brasil Sem Órfãos. E hoje estou falando com você, Thiago Grulha. Que time. Tô me sentindo até constrangido aí. Então, assim, hoje eu queria primeiro te agradecer, né? E para quem está vindo aqui pelo Três Palavrinhas, me conhece. Para quem está vindo aí pelo Grulha e não me conhece, eu sou a Adila Misrahi. Eu e Samuel Misrahi somos os criadores de Três Palavrinhas. Eu sou a voz que você ouve aí cantando na sua casa. E estamos aqui, eu tenho dois filhos, o Vitor de 14 anos já e a Mel com 10. E estou muito feliz aqui de ter o Grulha, que a gente trouxe bater um papo aqui, uma pessoa que eu considero muito, acho muito sábio nas palavras, no pensamento. E hoje chamei o Grulha para estar aqui falando para a gente um pouquinho sobre propósito, sobre um pai de propósito. Aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Grulha, falasse da Anne, dos meninos. Com Eu sei que certeza. eles estão aqui assistindo, porque eu já vi ela falando. Já estão acompanhando aí. Pedro e Jean Eu estão sou o assistindo. Thiago, casado com a Ariane, pai do João e do Pedro, que estão acompanhando junto com a Anne aí a nossa live. Atuo com música desde 2007. Foi quando eu conheci o Samuel Misrahi, com quem eu aprendi muita coisa e também depois a sua família inteira. Tenho o privilégio de poder hoje também servir algumas pessoas pastoreando. E a minha mãe acabou de entrar, sou filho da Nilce e do Nivaldo, e minha mãe está aí acompanhando a live também. Se eu te falar que você tem uma das risadas mais legais do mundo. Obrigado. Sempre fácil de reconhecer. Muito bom, Grulha. A gente tem falado aqui nesse mês todo sobre a responsabilidade de ser pai, né? Nós temos também a nossa escola de pais, que a gente lançou no ano passado, no final do ano passado. Deus colocou no meu coração de fazer um trabalho especial, mas falando nada mais, nada menos do que está na Bíblia. Então a gente fala sobre os 7 princípios bíblicos. E como aprender sobre eles, né? A ideia é realmente ensinar para os pais os 7 princípios bíblicos, onde fala sobre soberania, mordomia, individualidade. Então, tipo, são 7 princípios bíblicos importantes que a gente ensina para os pais aplicarem isso na sua vida individual e depois, com atividades bem lúdicas e bacanas, eles ensinarem o mesmo princípio para as crianças. Então, vão ser crianças que vão estar ali aprendendo desde pequenininho, coisas que muitas vezes nós adultos fazemos curso para aprender depois de adulto, né? Então, é uma oportunidade bacana. E a gente tem falado sobre isso, sabe? Sobre paternidade, sobre maternidade. E no mês dos pais eu queria falar um pouco para os papais, né? Tem muitas mamães que nos seguem, muitos pais que estão aqui com a gente. E sempre a gente fica nessa questão. Muitas mães perguntam assim, puxa, eu queria muito que meu marido participasse, eu queria que ele fizesse parte das aulas, eu queria compartilhar com ele, mas às vezes ele chega cansado do trabalho e não participa. Eu queria que meu marido brincasse com meu filho. Então, assim, a gente fica ouvindo isso e muitas vezes, na cabeça da mulher, a gente fica pensando como que eu posso fazer para o marido prestar atenção mais nisso. Então, esse mês todo a gente fez assim, sabe? Convidando os papais para ouvirem um pouquinho essa cabeça feminina e também a gente também aprender com a cabeça dos homens, né? Falando assim, para os papais. Então,
Queria falar, começando com você, falar sobre isso, sobre o propósito de ser pai, né? Qual o propósito do pai? Quando a gente conversa sobre isso, Adila, e a gente recorre diretamente às Escrituras, a gente tem como referência a Trindade, né? Pai, Uhum. Filho e Espírito Santo. Porque é assim que Deus se revelou a nós, como uma Trindade. E o que é incrível quando a gente pensa em paternidade a partir da Trindade é que existe uma relação de plena harmonia, né? Na perspectiva que a gente tem de Deus, a relação entre eles é uma relação de pleno amor, de cuidado mútuo. Então, o pai e o filho não se relacionam num abismo, numa ponte distante, aonde um tem todas as ordens e o outro apenas obedece. É uma relação de afeto, uma relação de amor. Eu costumo dizer, Adila, que a primeira vez que a gente pensa em paternidade, se a gente se aprofunda nessa reflexão de que Deus é o nosso exemplo de pai, então quando a gente lê, por exemplo, em João, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, que coisa maravilhosa! O propósito do pai é viver em unidade com o filho, de tal maneira que o filho traga características do pai e que o pai revele cada vez mais quem é o filho. E é assim que é a vida, né? A nossa biologia muitas vezes também contribui para isso, né? A gente olha uma criança e depois vê o pai e fala, meu, é a cara de um, focinho do Uhum. outro. Ou É. quando a gente tem alguma mania. Por exemplo, algumas pessoas quando conhecem meu pai, falam assim, agora eu sei porque você é assim. Porque eles percebem em mim uma série de coisas que também existem no meu pai. Então Uhum. eu diria que de maneira geral, o propósito de ser pai é viver uma relação de amor profunda, aonde um não é melhor e maior do que o outro em valor, em dignidade, mas eles têm funções distintas. E que a Uhum. função desse pai é de olhar para o filho e oferecer para o filho todo o ambiente necessário para que ele floresça, para que ele cresça, para que ele se desenvolva e que ele tenha o pai como referência, tenha o pai como modelo, tenha o pai como exemplo. Então, ser pai de propósito é entender que eu tenho que ver uma relação de amor, de afeto, não é apenas dar algo para ele, não é apenas encaminhá-lo para uma direção, mas é conviver profundamente com ele e ser para ele uma referência, para que ele saiba para quais caminhos ele pode ir, com quem ele pode contar. Muito bom. E hoje em dia, assim, eu sempre falo que é muito desafiador isso, né? Porque estava até lendo um comentário hoje, o pessoal falando o seguinte, todo mundo quer reclamar do desenho que passa, da influência da escola, né, do professor que não é presente, do pai ou da mãe que o professor reclama que o professor reclama que o pai ou a mãe não é presente. Todo mundo reclamando da falta do que se é esperado, né? E no comentário falava o seguinte, eu achei bem interessante. Todo mundo consegue ver o erro do outro. Todo mundo consegue ver o que falta no outro, ou para onde o outro precisa ir. E muitas vezes a diferença está em olhar para si, né? E começar a perceber que o que eu posso fazer para esperar uma atitude diferente do meu filho. Então, o que eu posso fazer para ser mais presente se o meu filho está tendo um certo tipo de comportamento porque eu estou ausente, né? E eu percebo muito isso, que o propósito não é todo mundo que pensa que existe um propósito em ser pai e ser mãe. Simplesmente vai viver na vida, opa, vem um filho, veio outro filho. Mas não entende que existe um propósito que você falou, de encaminhar, de estar junto, de imprimir uma identidade na criança, de forma intencional fazer com que essas características que a gente vai herdando, sem perceber, né? Talvez, que a gente não percebe que está herdando, mas que o pai mesmo imprimiu de propósito na gente, né? Como você acha que a gente pode agir de propósito? Né? Olhar para o nosso filho e falar assim, não, eu vou fazer agora intencionalmente, de propósito, para que essa marca seja feita. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer de propósito como pais é mergulhar na nossa própria história e na nossa própria relação com o nosso passado, com aquilo que nós vivemos enquanto filhos. Por quê? Muitas coisas que nos impedem de desenvolver uma paternidade saudável ou de oferecer para os nossos filhos mais do que estamos oferecendo porque temos condições de fazer isso e não fazemos,
É porque nós temos modelos e nós temos histórias que acabaram nos modelando de uma forma negativa. Então, eu não consigo perceber que algumas das coisas que eu reajo ou que eu faço, na verdade, estão muito enraizadas no meu coração. Então, talvez, por exemplo, alguns pais foram filhos que cresceram com uma presença masculina muito ausente, não porque a pessoa não estava lá, mas porque ela não tinha interesse ou não tinha habilidade de se comunicar. Então, esse pai não lembra de conversas que ele teve sobre coisas sérias da vida com o seu pai. Ele não lembra vezes que eles foram sair juntos para algum lugar. Ele não se lembra de alguma ocasião em que houve uma experiência de profundo aconselhamento. Ele não consegue se lembrar de uma série de coisas porque ele não viveu. E porque ele não viveu, ele nem percebe que também não está oferecendo. Então, nós como seres históricos, a nossa tendência é replicar o que a gente experimentou. Eu gosto muito de um texto que me veio à mente agora, mas quando você vai vendo os reis, seja de Judá, seja de Israel, mas principalmente de Israel, eram reis que repetiam os erros dos seus pais. Eram reis que às vezes eram piores do que o pai tinha sido. Mas tem um rei em específico que o texto bíblico diz que ele tomou a decisão de imitar o rei Davi naquilo que o rei Davi tinha sido bom. Então, ao invés dele fazer as mesmas coisas que a sua família vinha fazendo, ele escolheu uma referência. E ele disse assim, ó, nisso aqui, o rei foi bem, eu quero ser igual a ele, eu quero me parecer com ele. Eu acho que a gente pode fazer algo semelhante. Por mais que os nossos pais talvez não tenham conseguido oferecer para nós tudo o que eles poderiam oferecer, nós podemos ter outras referências. Nós podemos olhar para Jesus, olhar para o Evangelho, olhar para outros pais da Bíblia, olhar para os pais da história, olhar para familiares, olhar para outras pessoas e dizer assim, eu acho demais a maneira como aquele pai cuida do filho. Eu acho demais aquela maneira como o pai fala com a filha. Eu acho tão bonito a maneira como ele se comporta publicamente. Eu acho tão legal a maneira como ele educa. E aí, quando a gente começa a fazer esse exercício de tentar identificar quais são as coisas que ficaram na gente por causa da nossa história, e a gente toma a atitude de ressignificar isso, nós conseguimos nos remodelar para oferecer para os nossos filhos coisas diferentes, coisas um pouco mais próximas, mais íntimas, mais fortes. Para eu terminar e não me alongar muito, Adi, por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde pessoas têm um recurso razoável e outras são muito pobres. Talvez algumas pessoas foram filhos de um pai que ficava o tempo todo dirigindo um caminhão e vinha para casa a cada 6 meses. Ou um pai que trabalhava em 2 empregos e chegava em casa e dormia. Por quê? Porque a função dele era colocar comida na mesa. Essa criança começou a desenvolver uma mentalidade onde ela acha que ser pai é prover. Ó, ser pai é prover, é colocar comida na mesa. E isso também faz parte do processo, mas não é tudo. Então, minha fala para os pais que estiverem aqui, talvez faz muito tempo que você não para pensar na sua história e perceber que um monte de coisa que você acha que você não pode fazer, na verdade não é que você não pode, é que você nem quer tentar. Porque você tem e carrega uma série de situações mal resolvidas que, se você trabalhar um pouco no seu coração, tendo Cristo como referência, tendo a paternidade que o Senhor nos apresenta e escolhendo bons referenciais, você pode caminhar de maneira um pouco mais proposital e intencional no cuidado com o seu filho. A gente pode ser muito melhor e ser diferente do que os nossos pais foram. Não dizendo que a gente vai ser melhor que eles, mas dizendo o seguinte, que, como você falou, muitas vezes eles não conseguiram ser tudo o que poderiam ser, o que gostariam de ser e oferecer para os filhos, por várias situações, né, diferentes. Por trabalho, por ministério, por não saber, pela própria história deles, né, que carregaram, por não saber também, muitas vezes, né. Mas a gente tem essa possibilidade, né, de aprender com os erros que a gente identifica também nos nossos pais, mas não de uma forma traumática, né, e falar assim, eu vivi isso, então eu não vou fazer isso pelos meus filhos. Porque acaba sendo o tiro que sai pela culatra, né? Porque quando você, ao invés de olhar aquela situação e educar o seu filho, se você quiser só proteger e não permitir que ele passe por nada de ruim que você passou, você não permite que ele cresça também. Então, eu sei que assim, nós não somos, eu sempre falo, nós não somos perfeitos, nossos pais não eram, nossos filhos não são,
Mas a gente tem um Deus que é perfeito e que pode aperfeiçoar em nós, né? Aquelas falhas que a gente mesmo identifica, e também para poder observar o filho e ver ali aqueles pontos fortes e aqueles pontos que você vê que precisam ser trabalhados, né? Eu acredito muito nisso. Hoje eu vejo os meus filhos, eu já contei aqui uma vez meu testemunho rapidinho, de quando eu fui para Dallas, né? Lembra quando eu e o Samuca fomos fazer lá o Christ for the Nation? Eu estava super empolgada, porque eu queria realmente estudar, porque sempre foi meu sonho dele, desde antes de casar, fazer um seminário juntos e tal. E aí a gente casou e 2 anos depois a gente ia, mas não deu certo. E foi tanta coisa que foi dar certo quando eu já tinha o Vitor com 5 anos e a Mel com 2. E Deus deu a possibilidade da gente ir. E fomos, né? Daquele jeito que a gente é bem corajoso no Senhor, porque. E chegando lá, Grulha, na primeira reunião, eu fui na reunião assim, entrei. Aí sabe quando você olha e você fala assim: meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu me vi numa sala, tudo em inglês. Meus filhos não falavam inglês, minha filha com 2 aninhos, nem falava nada direito praticamente, né? O Vitor não falava inglês, o Samuca falava muito pouco. A gente tendo aula em inglês, ler os livros em inglês, fazer trabalho em PowerPoint, tudo apresentação, tudo em inglês. Aí eu falei assim, gente, eu vou ter que fazer tudo isso e ajudar todo mundo, a cuidar da casa, porque não tinha ninguém para cuidar, lavar a roupa. Aí eu falei assim, meu Deus, por que que o Senhor não me mandou para um seminário, não me permitiu ir sem filhos? Eu ia aproveitar muito mais, eu ia poder estudar melhor, fazer tudo melhor. Por que que eu vim agora com filho? Eu não vou poder me dedicar tanto. E comecei a questionar isso, né? Mas foi um pensamento assim que Deus respondeu assim, tipo, igual um raio na hora, assim, pra mim. E o Espírito Santo falou assim no meu coração na hora: eu trouxe você com filhos porque eu quero que eles vejam tudo o que vocês vão ver, porque eu tenho planos para eles. Amém. E nesse momento, meus olhos se abriram para uma coisa que nunca tinha percebido. Isso foi em 2013, né? 2014. A gente lançou Três Palavrinhas em 2013. Em 2014 isso aconteceu, a gente estava lá estudando. Eu comecei a ver as crianças de uma forma diferente, a partir das minhas, né? Eu comecei a ver que Deus tem sim um propósito específico para cada uma daquelas crianças. Mas não só de falar, de ver. E eu comecei a ver o que Deus fazia através da vida dos meus filhos. Então eu comecei a ser mãe de propósito. Comecei a ver que a Mel gostava de orar, né, e de cantar. E toda vez que tem oração, você fala, quem vai orar? É a Mel que levanta a mão. O Vitor é um menino assim, de um coração de ouro, né? Ele assim, ele é amoroso, ele gosta de orar para as pessoas, ele fala de Jesus para as pessoas. Então eu fui identificando coisas que Deus colocou dentro deles e que isso eles tinham 5 e 2 aninhos, muito pequenininho. Hoje eu vejo outras coisas. Mas eu tô te falando isso porque eu acredito que às vezes é muito normal a gente ir levando a vida sem parar para ver o propósito, sabe? E Sim. ser pai, ser mãe de propósito exige atenção. Você tem que parar um tempo, você tem que observar, você tem que analisar. E se você fica na correria do dia a dia, você vai só naquele de acordar, comer, sair para a escola, voltar, jantar, arrumar a casa, dormir, acordar, café. Você vive nisso? E seu propósito não é esse, viver, acordar, trabalhar, né? E viver o dia e dormir de novo. É outro. O nosso propósito como pai, como mãe, é a gente observar. Na hora, eu imaginei assim, quase que com uma lupa. Sabe quando você olha, coloca uma lupa na criança, você vai, deixa eu achar tudo que Deus colocou aí, porque eu preciso ver. Eu falo, Deus me dá essa lupa, essa lente aí, para eu enxergar nos meus filhos o que o Senhor colocou ali, para que eu seja essa pessoa que oriente, que esteja junto com ele, caminhando, identificando, sabe? E não só protegendo do mal, que a gente quer proteger o tempo inteiro, também, nosso papel, mas também guiar para esse propósito, sabe? Que o Senhor tem para eles. E, e aí eu queria que você falasse um pouquinho aqui, como que você acha que isso é possível? A gente cumprir ser esse pai de propósito no meio desse mundo com esses valores tão invertidos, como ser um pai e uma mãe que imprimem esses valores e essa identidade nas crianças, no meio do mundo que a gente está.
Eu acredito que uma das coisas mais importantes ou primordiais para que a gente consiga fazer com que os nossos filhos, na convivência conosco, se apeguem e percebam os princípios que regem a nossa vida, é viver esses princípios com intensidade. Porque, assim, quando eu me lembro de cenas com meu pai, eu me lembro muito do seu caráter, eu me lembro muito da sua integridade. As cenas mais fortes na minha cabeça em relação ao meu pai não são cenas dele comigo, Uhum. são cenas dele fazendo algo com alguém e eu pensando, uau, eu quero ser assim. Então, uma forma da gente fazer com que os nossos filhos não se percam em valores que contrariam aquilo que a Bíblia nos ensina é encarnar esses princípios. E por que eu estou dizendo isso? Parece que é uma coisa tão óbvia, mas não é. Porque a gente performa tanto fora de casa, a gente tem tantas ocupações, às vezes algumas religiosas, algumas no trabalho, algumas na vizinhança, a gente está sempre performando. A gente tem que rir, a gente tem que ser simpático, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que pisar em ovos. Às vezes, quando chega em casa, nós estamos tão esgotados de performar tanto lá fora que a gente relaxa. E a gente começa a transformar a nossa casa num lugar onde nós não temos o cuidado de criar um ambiente positivo. Então, por exemplo, eu não me lembro, eu tenho 39 anos, eu não me lembro em toda a minha história de um dia a nossa família estar na mesa falando mal de alguém. Eu não me lembro, meus pais nunca fizeram isso. Porque esse é um princípio, um valor equivocado. Eu não me lembro da gente ficar muito ocupado em correr tanto atrás de algumas coisas materiais e ignorar as pessoas que faziam parte da família e que tinham questões que a gente poderia ajudar. Pelo contrário, eu lembro da minha mãe Uhum. sempre se preocupando em dar um presentinho para uma irmã, para um sobrinho, ela sempre ficando atenta quando ela ouvia alguém que é próximo da gente compartilhar um sonho e ela tinha condição de ajudar, ela fazia isso e me levava junto para entregar. Então, uma maneira muito forte da gente vencer, lidar, administrar um mundo que a própria Bíblia diz que realmente é contrário a Deus, né? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. De fato, Paulo fala que nós temos que transformar o mundo com uma mente transformada. Não dá para negar que existe um esquema, um tipo de vida que contraria aquilo que o Senhor tem para nós, que é amor, que é graça, que é perdão, que é viver uma vida correta, santa. Não tenho dúvida. Mas, além de orar com os filhos, além de fazer devocionais, que é uma coisa muito bonita, além de expô-los a conteúdos tão bons quanto Três Palavrinhas, por exemplo, isso aqui não é uma propaganda, não, é verdade. Os Três Palavrinhas Uhum. trazem para nós coisas muito, muito boas para o convívio da Uhum. família. Eu acho que encarnar essas experiências, trazer para nossa casa, para nossa mesa, para nossa sala, trazer para os momentos. Eu gosto muito daquele texto de Deuteronômio que fala, ó, quando você sentar, quando você se levantar, enquanto você caminha, fale das escrituras, ensine a lei. Eu gosto também quando Josué está ali fazendo aquela travessia do Rio Jordão e Deus diz para ele colocar pedras, 12 pedras que simbolizariam uma coluna. E ele diz assim: quando os seus filhos perguntarem o que essas pedras significam, vocês vão contar essa história do que Deus fez. Ou seja, aquelas pedras não eram brinquedos, aquelas pedras não eram alguma coisa específica para a criança. Mas as crianças veriam e perguntariam: pai, o que aconteceu aqui? Então, quanto mais eu vivo histórias com Deus, mais eu tenho para contar. Né? Pai, o que você acha sobre oração? Eu tenho uma história para contar. Pai, o que você acha sobre perdão? Eu tenho uma história para contar. Pai, o que você acha sobre ser generoso? Eu tenho uma história para contar. Quando eu vou encarnando essas coisas, quando eu vou desenvolvendo isso com os meus filhos, eu vou tentando viver isso com eles, eu acho que é uma das maneiras que nós temos de que eles percebam, ó, meu pai não é assim, igual essa pessoa que está falando na televisão. A minha mãe não gosta dessas coisas que estão cantando aí, não. Ó, meu tio... Então, isso ajuda a gente a dar nome, a dar rosto. Não é só porque é errado. Uhum. Ah, isso é errado. Tudo bem, tem que ensinar que é errado. Mas é também porque meu pai não faria isso, não. Minha mãe não Uhum. faria isso. Minha mãe não é assim, não, tia. Eu acho que isso é uma coisa que nós não podemos perder de vista. O quanto as nossas relações dentro de casa, o quanto as conversas na mesa. Para terminar, eu me alongo ontem no domingo, Adila, eu deitei assim com o João um pouquinho, ele quase me fez chorar, porque ele disse assim, papai, com 4 anos de idade, papai,
com quantos anos você vai me batizar? Do nada! Eu, que história é essa, filho? Me explica. E ele começou a falar, eu quero me batizar e tal. Por quê? Porque nós convivemos em ambientes onde ele vê essas coisas, nós conversamos sobre coisas que passam por aí, né? Então, se o seu filho nunca te perguntou sobre batismo, se o seu filho nunca te perguntou sobre servir ao próximo, se o seu filho nunca te perguntou sobre oração, se o seu filho nunca te perguntou sobre bondade, se o seu filho nunca te perguntou sobre essas coisas, talvez seja porque ele não veja essas coisas acontecendo no lar. Ele não vê isso ganhando o coração de vocês. Quanto mais você se ajoelha, mais o seu filho aprende o valor de se ajoelhar. Isso mesmo. Como é importante isso, né? Às vezes a gente quer tanta coisa linda para nossos filhos, né? Porque a gente quer quase que fazer deles um porte, assim, daqueles bem de adorno, assim, bonito, né? E aí eu fico pensando, o Deus, o Pai, vendo a gente também como filhos, né? Ele quer que a gente seja também essa joia rara que ele criou para a gente ser, né? Então eu vejo assim, normalmente as crianças que têm algum problema ou de comportamento, ou são nervosas, ou você vê que aquele comportamento é estranho, nunca é delas que elas adquiriram e são assim, né? Ela veio de um aprendizado ou de uma falta de um aprendizado. Então, assim, eu acho que o nosso desafio como pai e mãe, hoje aqui a gente está falando para os papais, mas a gente tem um monte de mamãe aqui, a gente sempre fala também, né? É que a gente lembre disso, que nós somos referências, né? Eu falo que nós somos a primeira Bíblia que os nossos filhos leem, porque eles são tão pequenininhos e ele leu você, né, batizando, você aí pregando. Ele vive nesse ambiente, para ele ali, ele já sabe que aquilo é algo importante e bom e ele quer viver aquilo. Talvez nem tenha o conhecimento de tudo, do que significa, mas ele sabe que, uau, isso é bom, né? Isso é ruim, isso é bom. Ele vai vendo no viver ali. E isso é tão importante porque muitas vezes eu vejo que tem gente que fala assim: eu vou no culto, eu vou na igreja, mas deixo meus filhos com minha mãe, ou ele vai na casa do amiguinho, mas não leva a criança para a igreja. E aí já começa um grande buraco ali, né? Aquele espaço, porque de repente a criança não vai querer mais voltar para a igreja, porque se não levava quando era criança, agora quando é grande, o que que ela vai se sentir ali? Um peixe fora d'água, né? Então, leve o seu filho para a igreja. Né? Às vezes você está ouvindo a gente falar aqui e falar, puxa, mas eu não tenho referencial, eu não me acho um bom pai, eu não me acho uma boa mãe, eu não sei nem para onde, o que mudar e da onde começar, né? E a gente sabe que o ponto de começo é de joelho, como você falou, ali falando com o Senhor. É o primeiro passo que você tem que dar, é não andar, é parar de joelho ali diante do Senhor e falar, para onde que eu vou, né? Deus, ó, eu não sei nem o que falar. Muitas vezes a gente só ora diante do Senhor e fala, Deus, eu não sei, eu tô assim, o que que eu faço para ser diferente? Né? Eu queria ter uma família com paz, eu queria ter uma família estruturada, eu queria ter, e hoje você de repente está aqui com a gente e não tem, é tempo, né? Deus pode restaurar todas as coisas. Eu falo, fico muito feliz assim, porque eu vejo que o Três Palavrinhas, ele é um projeto que vai muito além da gente, né? Muito além daquilo que a gente imaginou, pensou. É o que Deus faz mesmo, sabe? A gente tem testemunhos, grupos de famílias que voltaram para Jesus porque a criança ganhou um DVD na época, ou então agora no YouTube. São testemunhos semelhantes de várias famílias. Então eu sei que é algo que Deus está fazendo de forma pulverizada, sabe? Em Amém. vários lugares do mundo, assim. Ganhou uma música, né? Ela ligou ali no Spotify ou ligou no YouTube e começou a assistir. A pessoa dentro de casa ouviu, lembrou dessa história, ou seja, é Deuteronômio mesmo, né? Ficou na memória ali alguma coisa que um pai ou um vizinho, ou um amigo, uma avó que levou para a igreja. Quando era criança, ele lembrou daquilo e voltou a se interessar e foi procurar uma igreja. E voltou a conhecer, a caminhar com Jesus depois de 30 anos, 20 anos afastados, né? A família se reconciliando por causa de uma música de criança. Então, que a mensagem não é infantil, é para criança, mas a mensagem é viva, é de Jesus, né? Bonito isso, hein? É de Jesus. Foi? Bonito isso. Uau, a mensagem não é infantil, a mensagem é viva. É viva, Uau, não, é de muito Jesus. bonito.
Muito E é bonito. por isso que transforma grandes e pequenos, né? Pessoas grandes e pequenas. Sensacional. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver que a gente tem que lembrar que tem esperança, né? Às vezes você não tá se achando aqui um pai ou uma mãe muito legal, muito dentro do que você gostaria de ser. Esse já é o primeiro passo, né? Reconhecer. Depois, então, se colocar diante do Senhor e permitir que Ele transforme você primeiro. E eu falo isso muito importante para o pai, porque, claro que o pai tem um papel, a mãe tem um papel, os dois têm um papel juntos, a família tem um papel dentro da própria casa, a família tem um papel na sociedade, e assim vai, né? Espalhando. Mas quando o pai ele entende mesmo o papel dele, ele leva toda a família para um propósito. A mãe tem um papel muito especial também, tá ali junto com o pai, né, trazendo todo mundo para esse propósito que o pai está guiando. Então, eu vejo que hoje, está falando com o Davi, que é do Catifeiro do Brasil Sem Órfãos, ele fala muito de uma geração como que é? Filhos órfãos de pais vivos. Porque os pais estão aí vivos, mas não são pais. Não fazem esse papel de pai, sabe? E isso tem gerado mesmo, tem criado uma geração de crianças e de adolescentes sem propósito. Eles não sabem por que vivem, para que estão aqui, para onde vão e o que vão fazer da vida, não tem sonho, né? Então, eu vejo que é tempo de todo mundo acordar, sabe? As mães acordarem para o papel delas, de mães, de auxiliadoras, que é um papel importante e essencial, né? Como auxiliadora do marido. Mas dos homens também entenderem que a responsabilidade é deles. As mulheres estão pegando na frente aí, assumindo tudo, porque o homem não tá parado, não tá indo atrás, né? Então, eu vejo que é possível se transformar em um bom pai, certo? Se uma pessoa está aqui assistindo a gente e não se acha um bom pai, não é possível se transformar em um bom pai? Com certeza. O que eu diria de início é que muitas coisas que a gente precisa fazer para oferecer para os nossos filhos experiências positivas não tem a ver diretamente com eles. Por exemplo, quanto mais eu respeito minha esposa, quanto mais eu valorizo minha esposa, quanto mais eu vivo uma relação saudável com ela, mais isso reflete nos meus filhos. Quanto mais saudável for a relação do casal, então, por exemplo, não adianta eu ser um pai muito afetuoso com meu filho, mas eu grito com a minha esposa. Eu discuto com a minha esposa na frente dos meus filhos. Então, quanto mais eu desenvolvo, luto para que eu consiga ter uma relação com a minha esposa saudável, mais isso vai se reverter sobre os meus filhos. Quanto mais eu me aprumo profissionalmente, às vezes eu tenho tantas ambições, eu tenho tantas vontades, tantos sonhos, que eu vou deixando os meus filhos por último, eu vou deixando minha família por último, eu vou e fazer isso não é porque eu não amo meus filhos, não é porque eu não quero o bem deles, mas automaticamente eu faço mal para eles. Claro que nós temos vários casos, né, de pessoas que batem nos filhos de maneira violenta, de pessoas que traumatizam seus filhos de maneira direta, mas a maioria das situações que nós conhecemos, pelo menos eu no ambiente da igreja, não tem muito a ver com isso. A maioria meu filho está sofrendo porque eu fui embora de casa e agora ele tem que ficar se dividindo entre nós dois, cada um numa casa. Que é uma situação que talvez alguém aqui esteja vivendo. Isso não quer dizer que você não consiga desenvolver, não consiga servir seu filho de forma alguma, né? Se é onde você está, Deus vai trabalhar aí. Mas você que está me ouvindo agora como pai, quanto mais você conseguir entender que os seus passos, que as suas decisões refletem muito no seu filho, na sua filha, melhor pai você vai ser, né? Se você quer ser um bom pai, como eu também quero ser um bom pai, a gente precisa olhar para as escrituras. E olha que coisa incrível. Eu estava lendo, né? Quando a Adila me convidou, na verdade, quando a equipe dos Três Palavras me convidou, eu fui ler um pouco mais, né, sobre isso. E a primeira coisa que me veio em Gênesis, e eu queria deixar isso para vocês, né? A primeira vez que se cita pai ali em Gênesis é assim: e o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, sua mulher, e eles serão uma só carne. A primeira vez que tem uma citação da palavra pai aí é uma despedida, vai deixar pai e mãe. Por quê?
Pai não é aquele que vai decidir a vida do filho para o resto da vida. Pai não é aquele que vai projetar sobre os seus filhos os seus sonhos. Pai não é aquele que vai controlar o amanhã. Pai é alguém que precisa se doar, precisa servir, precisa cuidar. E chega uma hora em que os nossos filhos encontram uma nova história e eles estão de nos deixar. Nos deixar no sentido de construir agora a partir de um outro modelo. Não é nos abandonar, não é... Ou seja, o sonho de Deus para a paternidade não é aquela paternidade que eu nunca levanto as asas ou que eu sufoco os meus filhos dentro do meu coração. É uma paternidade onde eu me relaciono, onde eu crio, onde eu ensino, de acordo com o que eu creio do Senhor, mas que eu encaminho os meus filhos para continuarem dependendo de Deus e não de mim. Eu encaminho os meus filhos e as minhas filhas para brilhar no mundo, para servir pessoas, para amar o próximo, para construir, para ajudar a colocar ordem no caos, né? Para ser sinal do reino de Deus. Então, eu achei interessantíssimo isso, Ádila, quando eu fui ler, li vários textos, mas esse ficou muito forte no meu coração. Por quê? Porque Gênesis é o lugar da perfeição. Gênesis ainda não há pecado ali. Não há pecado. O pecado a partir do capítulo 3. Então, no mundo perfeito do Gênesis, do Éden, no mundo do Éden, já estava definido que há separações. No mundo perfeito, já fazia parte do plano de Deus de que a gente convive durante um período e depois a gente constrói outras histórias. Isso é saudável. Isso não é resultado de rebeldia, de pecado, de ingratidão. Isso era o plano perfeito do Éden, onde Adão e Eva se relacionam, se cuidam, se amam, nascem filhos, esses filhos são cuidados, são ensinados, e depois eles deixam pai e mãe. Ou seja, Adão e Eva, se preparem, hein? Vocês serão deixados um dia. Mas vai ser bom, porque você vai ver que os seus filhos vão conhecer novos mundos, vão construir novas histórias. E talvez eles consigam chegar em lugares que vocês nem imaginavam. E aí eu termino dizendo: antes de vir para cá, eu li um livro chamado Os Pais que Mudaram o Mundo. É um livro que conta sobre vários pais e os filhos que foram gerados por esses pais na história. Um deles é o Martin Luther King e o filho dele. O Martin Luther King, Sr., pai, ele jamais imaginou que a maneira como ele educou seu filho faria com que um dia ele se tornasse quem ele se tornou, uma referência mundial de justiça, de amor, de bondade. Ou seja, teve uma hora que o Martin Luther King Jr. deixou pai e mãe. Mas ele não deixou pai e mãe por desafeto ou por intriga. Ele deixou pai e mãe para caminhar o que Deus tinha para a vida dele. E que foi algo tão bonito, algo tão pleno e algo tão maravilhoso. Então, pais, como a Ádila disse, nós não temos ideia no começo, né, de quais são os propósitos que os nossos filhos têm. E você e eu podemos estar pastoreando não só novos Martin Luther King Jr., mas uma série de pessoas que poderão ser referência de cuidado, de afeto, de responsabilidade, de santidade, de amor nos lugares por onde eles passarem. Muito bom, muito bom. É muito gostoso ficar ouvindo você, assim. Que bom. Te ouvir também é muito bom. Ah, é muito bom, porque assim, às vezes parece que eu fico assim com o coração apertado, assim, sabe? De ver que, eu vejo aqui nos comentários, às vezes falta paz na família, falta paz. E é uma das coisas que eu sempre oro para o Senhor, sabe? Senhor, que haja paz nas casas, com 3 palavrinhas: leve paz, leve alegria, leve aquilo que está precisando. A gente nem sabe o que que é muitas vezes, né? Mas que essas 3 palavrinhas, que Deus é amor, né? E Deus é um Deus de ordem, né? Não é de desordem, não é de confusão, é Deus de paz. Então que o Senhor leve paz quando começar a tocar a música muda o ambiente, né? Quando você coloca uma música na sua casa, você traz a presença ali, né, do Espírito Santo ali naquele lugar. Eu vi uma pessoa comentando aqui, falando que é só pelo poder de Deus para a gente ter uma família com paz, né? Com um ambiente gostoso de se viver e tal. Mas eu acho muito interessante pensar que essa paz, ela vem como fruto de uma transformação interna, primeiro, né? Então, às vezes, todo mundo quer paz em casa, quer paz, quer que todo mundo fique bem, não quer que ninguém brigue, que ninguém fale, né, ríspido um com o outro, que todo mundo cumpra o seu papel. Não existe uma família doriana, né, perfeitinha. Mas a gente sabe que
existe um Deus que pode transformar todas as coisas e todas as pessoas. Ninguém muda ninguém, né? Não é hoje que você vai começar a falar com seu marido, agora eu não quero que você seja assim mais e ele vai ser. Ou você falar para você mesmo, agora você não vai ser assim mais e você vai ser. Muitas coisas a gente pode fazer pelo nosso esforço. De repente você pode desistir, né? Você quer agora, você não quer mais mentir. Você pode fazer esse esforço. Você precisa do Espírito Santo para que isso aconteça, né? Sozinho, a gente não pode fazer grandes coisas. A gente não vai muito longe, né? Caminhando nossa própria força, né? Com o nosso próprio braço. Então, o que eu queria falar é o seguinte, que precisa de uma transformação interna. Não ficar dependendo. Você falou de encarnar. É muito isso que eu tava pensando quando você disse. Às vezes a gente acha que é muito bonito, né? Ter os filhos, levar pra igreja é muito bonito, arruma bonitinho, lacinho no cabelo, vai tudo lindo, tudo bonito. Mas tá entendendo a mensagem? Tá entendendo por que tá indo? Né? Tá sabendo o que tá fazendo indo na igreja? Tá só acompanhando o pai e a mãe? Ele tá ouvindo falar de Jesus? Sabe? Então, esse encarnar, essa transformação interna, ela precisa ser assumida, né? Eu quero isso, eu quero essa transformação, eu quero receber isso que o Senhor tem para mim. Aí sim, a família vai ser transformada. Não pode ser só assim, vai depender de Deus, do que Deus quer fazer, vai depender da presença de Deus aqui e tal. Mas do pai e da mãe assumirem mesmo essa transformação e permitirem mesmo que o Senhor faça isso, né? Tem uma mensagem legal aqui, ó, do Maurício Ferreira. Graça e paz. Eu, como homem, que já estive no Ministério Infantil, saí por me sentir excluído, pois mesmo expressando minha vontade de participar mais, não era convidado a participar das reuniões, etc. Isso é muito... não é legal, né? Porque, muito pelo contrário. Eu sempre falo que no Ministério Infantil a gente precisa de homens, né? E sempre tem regras, tá? Falando aqui para ele, que já até colocou aqui. Os homens, eles vão ter um certo tipo de ação dentro do Ministério Infantil. Tem coisas que a gente não permite o homem fazer. Tem coisas que, em qualquer outro lugar, a gente tem ali essas divisões de papéis, né? Então, é importante. Eu falo que aqui no Ministério Infantil da Igreja, nós temos muitos professores, homens, porque eles são referências dos meninos, né? Hoje a gente precisa dessa referência em todos os lugares, em casa, né? Na escola eles têm referência de tudo quanto é tipo. E na igreja eles precisam ter referência também de homens que servem a Deus dentro do ministério infantil. Por que isso é coisa só de mulher? Não pode ser, pelo contrário. Eu falo, Gulha, que quando tem um homem junto dentro da sala, é muito interessante ver como que tem uma autoridade dentro da sala de aula. Você pode ter lá duas mulheres, elas estão ali como autoridade, mas quando tem um homem, muda o clima. Eu acho que espiritualmente mesmo falando, muda o clima ali daquele ambiente. E ele naquele momento, ele funciona até como uma proteção mesmo para toda a sala, como uma referência de homem, como alguém que está ali dando até um suporte, né, uma bênção sobre aquelas mulheres que estão ali também. Então, meu irmão, eu falo aqui para você, procure se envolver de novo, converse com a liderança, veja, né, qual que é a visão da igreja. E eu sempre falo assim, se você está num lugar que a visão é diferente daquilo que está no seu coração, ou você está no lugar errado, né? Que normalmente é isso, ou você vai querer mudar a visão do pastor. E nós não somos chamados para mudar a visão. Nós somos chamados para ter a visão que Deus nos deu e ser mordomo da visão daquele pastor onde a gente está servindo. Se a visão dele é diferente daquilo que Deus colocou no seu coração, talvez você esteja só no lugar errado, né? Mas não se sinta entristecido. Eu falo que toda indignação que vem assim, ela tem que gerar um fruto bom. Então, se você está se sentindo entristecido e indignado por algo que aconteceu, ore ao Senhor e peça para Ele mostrar aí no seu coração o que precisa ser feito, sabe? Porque homens são necessários no ministério infantil. Nós temos, assim, muitas mulheres que às vezes tomam a frente e acabam usurpando mesmo de lugares importantes dos homens ocuparem. Mas é importante que você ore e pergunte ao Senhor o que Ele quer para você também,
né? Não se entristecer e ficar triste simplesmente e parar de servir, parar de ir à igreja, mas de entender, será que Deus de repente tem algo diferente para você também? Ou se Ele quer você ali naquele local, Ele precisa que seja aberta uma porta. Então, ore para que Deus abra essa porta. É sempre muito melhor quando a gente vai no tempo de Deus. Talvez não seja o tempo certo. São tantas coisas que podem estar acontecendo, né? Então, procure no Senhor isso, mas não desista, porque se esse é o chamado que queima no seu coração, vão vir outras oportunidades, com certeza, né? Olha, esse assunto é maravilhoso. Precisamos fomentar a presença masculina nesses contextos para reforçarmos a masculinidade dos meninos. Então, assim, ter homens presentes no Ministério Infantil, tanto no lar que a gente está falando aqui, né? E na igreja, é muito importante, ainda mais no tempo de hoje, que eles estão sendo tanto bombardeados com informações, com questionamentos que não deveriam, né, receber. Na nossa igreja tem salinha para as crianças e adolescentes, nos ajudam a ensinar a palavra de Deus. E a minha filha caçula se batizou com 10 anos, hoje tem 14 e já trabalha na igreja e nos ensina muito. Então é isso, bonitinho, ó. Já cresceu no meio, já entendeu, vai andando no caminho ali, né, Grulha? Vai pegando o cheiro, É isso aí. vai aprendendo e vai caminhando junto com aquilo que tá, com aquela unção que está ali debaixo da família. Queria só pegar um gancho aí e compartilhar com vocês, né, gente? Eu acho que cada vez mais a gente tem sido convocado a pensar nossa espiritualidade enquanto família, não só no ambiente religioso. Eu acho que o ambiente religioso, a igreja, é essencial. Eu acho que ter pais atuando no Ministério Infantil e outros ministérios da igreja é importantíssimo. Mas a gente percebe que quando a gente foca demais, eu falo os homens agora, tá, gente? Homens. Quando nós focamos demais em levar as crianças para a igreja, em ter alguma atitude específica na igreja, a gente corre o risco de achar que isso já é o suficiente. E a gente deixa de fazer o que tem que ser feito em casa. E não só em casa, né? Por exemplo, nós como homens podemos, por diversas vezes, fazer com que os nossos filhos tenham experiências intencionais, como a Adila comentou. Por exemplo, pegar o seu filho e levar o seu filho num orfanato, levar o seu filho numa casa de cuida de crianças idosas, levar o seu filho para, junto com você, fazer um trabalho social, levar o seu filho para assistir um filme maravilhoso que você já conheça e depois conversar com ele sobre esse filme. Levar o seu filho para uma exposição de arte que você já conheça e que é bacana, conversar com ele sobre isso. Você tentar marcar o coração do seu filho, da sua filha, com coisas que sejam um pouquinho além do que eles conseguem ver de você no ambiente religioso. Porque muitas vezes na igreja é muito legal, mas seu filho está num lugar, você está em outro. Ele está no culto infantil, você está lá no auditório principal. Acabou o culto, está conversando com os mais velhos, seus filhos estão ali correndo, conversando com alguém. Então, o ambiente da igreja normalmente não é um ambiente, se for uma igreja grande, com essa estrutura infantil, não é um ambiente onde você vai ter essa experiência. Então, se você não criar o hábito de orar com seu filho em casa, né, de ter essas experiências no dia a dia. Ah, Thiago, mas a minha vida é muito corrida. Eu sei que a gente está conversando talvez com alguém que sai de casa às 5 horas da manhã e chega às 11 horas da noite, igual meu pai fazia até eu completar, sei lá, 17 anos. Ele sai de casa às 5 e meia da manhã, chegava às 11. Mas, vamos supor, Thiago, eu saio muito cedo. Escreve uma cartinha. Cria o hábito de 3 vezes por semana, talvez, você sempre vai escrever um versículo bíblico, vai deixar em cima da estante e vai dizer assim: filho, papai saiu muito cedo, mas antes de sair, papai orou por você e deixou esse versículo. É tão simples, você vai gastar pouco tempo fazendo isso, mas você pode marcar o coração do seu filho. Pode ser que na semana seguinte ele já vai acordar procurando a estante para ver o que você escreveu para ele. Uhum. Né? Então, pais, vamos tentar entender as nossas limitações, claro, as nossas loucuras da vida, mas usar a nossa criatividade para oferecer para os nossos filhos e filhas um pouco além do que a gente está fazendo. Se for possível, cada um sabe o seu limite, cada um sabe o seu tempo, suas condições. Mas se você puder fazer isso, eu termino dizendo que aquele texto maravilhoso, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que depois de maior, de grande, de muitos anos, ele não vai se desviar dele. E existem muitas questões sobre esse versículo, mas uma coisa que é consenso, né? Várias pessoas estão falando sobre isso hoje
e até um tempo atrás. A ideia do texto não é ensina o caminho, né, gente? Você já sabe disso. É ensina no caminho. É enquanto você caminha com ele, você ensina. Não é apontar apenas, mas é ir com ele até lá. Então, que Deus nos dê criatividade, que Deus nos dê disposição e que Deus nos dê aquele chamado, aquele calor forte na alma de que imprimir sobre o meu filho, imprimir sobre a minha filha um coração que ama Deus é a coisa mais importante da nossa vida. O nosso maior ministério, o nosso maior trabalho, aquilo que é o nosso maior legado, é o que podemos deixar no coração dos nossos filhos e filhas, porque a gente se lembrou que o Senhor nos colocou como cuidadores, como sacerdotes, como ministros, como pais dessas pessoas tão importantes para o Senhor. Amém, é isso aí. Esse é o nosso principal propósito de vida, né? Que os nossos filhos amem a Jesus. Se a gente fizer um monte de coisa na vida, tudo passou, e seu filho entendeu o amor de Deus por ele, aceitou e anda com Jesus, seu propósito de vida está feito. Amém. Não é? Com certeza. Eu acho que tem um versículo eu esqueci a referência aqui agora, que fala assim que não há alegria maior do que essa, de saber que os meus filhos andam na verdade. Acho que é 3 João 14, 3, se eu não me engano. É isso, não tem alegria maior do que saber que os nossos filhos estão caminhando e andando na verdade, né? Tento pastorear meu filho no caminho que ele anda. Oramos juntos, lemos a Bíblia. Quando vou orar à noite, chamo ele se ajoelha ao meu lado, ele tem 3 aninhos. Olha que lindo. Muito lindo isso, viu, gente? É desde pequenininho. A gente fala muito isso no nosso curso também, só para a gente finalizar aqui. Tô até vendo uma vovó falando aqui. Gosto muito da presença das vovós e dos vovôs também, que são importantes, são pilares importantes ali na vida dos netinhos, né? E são realmente um norte para os pais. Então, vovô e vovó, ajudem os papais mais novinhos. Eles têm muita boa intenção e às vezes pouca sabedoria. Então, sejam vocês ali esse suporte, né, para estar guiando aí os filhinhos de vocês. Grulha, obrigada. Queria te agradecer de coração mais uma vez, né, por estar aqui com a gente. Tanta palavra de paz, né, assim, no nosso coração, de esperança. Que o Senhor te abençoe muito, abençoe os meninos, a Anne. Estou muito feliz aí de ver vocês construindo 3 palavrinhas. E quero ver você mais junto da gente aqui. Ádila, eu estou muito grato. Você não tem noção de como eu estou feliz de bater esse papo com você. A gente respeita muito e aprende muito com a sua família. Amamos muito o que Deus tem feito através da vida de vocês, através dos 3 palavrinhas e tantas outras coisas que vocês estão compartilhando com a gente. E eu espero ter contribuído nessa nossa conversa. E se alguém saiu daqui se sentindo assim obrigado a ser perfeito, por favor, entenda que a Bíblia está repleta de pais que falharam. Abraão falhou, Jacó falhou, Isaac falhou, tantos outros falharam. Mas, apesar de terem falhado, por estarem no caminho de Deus, o próprio Deus foi trabalhando. Eu acho que esse é o principal. Se coloque no caminho de Deus, se coloque à disposição de Deus, se coloque em submissão a Deus. Você vai falhar, eu vou falhar, mas se nós estivermos no caminho com o Senhor, Ele vai fazendo com que as coisas se reencontrem, com que as coisas se aperfeiçoem. Ele vai cuidar de nós, Ele cuida de nós. Então, um abraço para vocês. Que bom que a Ariane e meus filhos assistiram. Um beijo para o Pedrinho, beijo para o João, beijo para minha mãe que também está por aí, beijo para sua família linda, Ádila, e beijo para os 3 palavrinhas, que é uma bênção para a nossa vida e que a gente tem louvado a Deus porque Ele tem sido muito generoso através de vocês. Amém, amém. Beijo para os meninos, Pedro, João, beijo para a Anne também. Obrigada mais uma vez. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Grulha. Vamos que vamos. Valeu, gente. Próxima terça. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.